Capítulo 11, Madrugada. A fada havia partido para ficar perto do cavalo. Já Colin e Safira pegaram uma residência aos pedaços ao fundo de uma choupana. Não era um hotel 5 estrelas, mas era o suficiente para pernoitar. Colin estava com as cobertas na altura do abdômen e com os dedos entrelaçados atrás da cabeça, observando as estrelas pelo buraco no teto. Diferente das casas ao redor, a que estavam era a que menos tinha cheiro de mofo. Colin estava distraído, pensando em como maximizaria suas habilidades para o combate. Ele não queria depender tanto da fada e muito menos de Safira. Depois de um longo suspiro, ele virou para o lado, encarando Safira ainda acordada. Ela parecia um pouco cabisbaixa, mas Colin não deu a mínima. Se ela precisasse conversar com ele, então ela diria algo. Ele se ajeitou naquela cama de palha que ficava no chão e se virou de costas para Safira. Depois de um minuto ela resolveu falar. Colin, chamou ela baixinho. Grunhiu ele de olhos fechados. Você não está com medo? Em teoria, o que ele mais deveria temer era a morte, e de fato, ele já havia morrido uma vez. Ele compreendeu que a morte não deveria ser temida, pois quando chegar, ele não estará mais ciente dela. Seu maior receio, talvez, era se apegar emocionalmente a alguém novamente, como se apegou aos seus pais ou à sua ex-noiva. Medo do quê? Perguntou desinteressado. Safira engoliu seco e se sentou encarando as costas de Colin. Não sei de tudo, enfrentemos um demônio e eu sou um caído. Ela abraçou os joelhos e enfiou a cabeça no meio das pernas. Eu estou apavorada. Colin nunca se deu bem em confortar pessoas, suas habilidades sociais para isso eram quase nulas. Passando mais tempo com seu pai do que com sua mãe, ele aprendeu a falar somente o necessário e aprendeu a provocar quando era preciso. Talvez por isso teve poucos amigos, assumindo um comportamento mais bruto na maioria das vezes. Não precisa ficar com medo, disse ele. A fada é uma monarca de 2 árvores. E, além disso, ela não pode ferir humanos. Então em relação ao demônio a gente tá bem. E sim, você é um caído, mas isso não significa que você seja como eles. Ele fez uma pausa. Vá dormir, pensar demais nessas coisas só adiará o seu sono. Safira se deitou e cobriu, mantendo os olhos nas costas de Colin. Ela não queria incomodar, mas ela precisava distrair a mente, até pelo menos pegar no sono. Algumas coisas martelavam na cabeça de Safira desde que ela o viu pela primeira vez no vilarejo, salvando-a daquele soldado. Colin, chamou ela mais uma vez. Você é mesmo um elfo negro? Nem mesmo ele tinha a resposta para esse tipo de pergunta, pois apenas o rotularam disso assim que colocaram os olhos nele. Talvez, respondeu sucintamente. É que você se parece mais com um humano do que com um elfo. Suas orelhas não são pontudas e você não é tão alto quanto um elfo. De qual tribo você veio? Colin se virou encarando Safira iluminada pela luz da lua que vazava pelo buraco no teto. Ela parecia uma criança inocente encarando com aqueles olhos grandes brilhantes. Parando para pensar, eles já estavam juntos fazia dias, e Colin sabia mais sobre Brigitte do que sabia sobre a garota na sua frente, mas aquilo não incomodava. Ele nunca foi de falar muito sobre si mesmo, nem quando vivia na Terra. Safira havia perdido a família fazia dias, já Colin perdeu tudo o que tinha fazia algum tempo, pacotes de férias em família. Ele se lembrou o quanto desejou alguém para conversar em seu momento de fraqueza, e se apoiou na sua ex-noiva, que por não suportar a carga emocional que Colin jogou sobre ela, acabou abandonando-o. Eles nem haviam sentado para conversar, ela apenas terminou com ele por mensagem, pegou todas suas coisas e desapareceu do seu radar, bloqueando de todas as mídias sociais da época. Desde então, ele tinha certa dificuldade para se abrir com outra pessoa, pois considerava aquilo uma fraqueza, a mesma fraqueza que o lançou na solidão em que ele estava antes de vir para este novo mundo. Contudo, ele não se importava que as pessoas se abrissem para ele. Vim de um lugar longe, disse ele. Você não conhece. Sente saudade de casa. Pensou por um instante. Não sinto saudade nenhuma daquele lugar. Nem dos seus pais. Colin fez que não com a cabeça. Eles já estão mortos.
Safira engoliu em seco. Sinto muito. Safira ficou em silêncio por alguns segundos. Sinto saudade de casa, disse ela. Não do vilarejo, mas da minha casa de verdade. Casa de verdade. De onde você veio? Perguntou Colin. Vivíamos em um vale verde, cercado por montanhas e florestas. Safira esboçou um sorriso se recordando do lar. Era eu, meu pai, mamãe e meu irmão mais velho. Nunca passou pela cabeça de Colin que Safira tivesse uma família comum. Para ele, era apenas a garota e sua mãe vivendo naquele vilarejo afastado. Pacotes de férias em família. Você é uma tiefling, ou melhor dizendo, uma Asmurg, não é? Ela fez que sim com a cabeça. Estou mais para uma mestiça. Meu pai era um Asmurg, mamãe e meu irmão eram humanos. O olhar dela se entristeceu. Tenho um pouco de saudade deles. Uma mestiça talvez seja esse o fato de ela se parecer tanto como uma humana, mesmo sendo de uma raça onde as espécies se parecem com dragões. Já que Safira havia começado a falar mais sobre ela, Colin decidiu descobrir tudo que ela estivesse disposta a contar. E o que aconteceu com seu pai e seu irmão? Safira desviou o olhar, franziu os lábios e depois voltou a encarar Colin. Conhece a Irmandade dos Corvos? Colin fez que não. Papai disse serem uma guilda bem forte que atuam em outro continente, mas frequentemente fazem serviços aqui, pois sua força é conhecida por quase todo o mundo. Havia um rei que queria as nossas terras. Ele disse que elas eram terras mágicas, que tinham um grande poder. Ela fez uma pausa. Este rei tentou comprá-la de nós, mas papai e os outros não cederam. Aquele era o nosso lar. E o que aconteceu depois? Safira continuou em silêncio e subiu as cobertas até a altura do nariz. Em nosso vilarejo tinha somente meia dúzia de Asmurgs que sabiam usar magia para o combate. O rei contratou a Irmandade do Corvo e eles nos massacraram. Meu pai protegeu a mim e mamãe para que a gente fugisse, mas ele, Safira piscava constantemente para afastar as lágrimas e por pouco não conseguiu. Não que ela tivesse apagado o sentimento que tinha da sua família, mas ela queria se espelhar em Colin, e ele raramente transmitia esse tipo de sentimento. Ela o viu lidar com o ancião e como o vilarejo o respeitou. Ela estava tentando se parecer com ele, pelo menos no modo de agir. Pacotes de férias em família. E seu irmão, o que aconteceu com ele? Perguntou Colin. Eu não sei. Mamãe disse que ele estava fora do vilarejo quando fomos atacados, mas não sei se ele está vivo. Mesmo não lendo os pensamentos, Colin entendia que Safira ainda tinha esperança que seu irmão estivesse vivo. Ele viu isso no olhar dela iluminado pela luz da lua. Para Colin, esse tipo de esperança era um erro. Sei que quer que seu irmão esteja vivo, mas é melhor aceitar o fato que ele morreu. É mais fácil viver dessa forma do que alimentar algo que você nem sabe se é real. Mesmo relutante, ela resolveu fazer o que Colin disse, afinal, ele parecia sempre saber o que estava fazendo. Acho que você tem razão, disse ela no tom abafado pela coberta. Esse rei, ele está em posse das terras que eram de vocês. Ela fez que sim. Às vezes quando estava com mamãe no vilarejo atacado pelos soldados, ouvíamos histórias sobre nosso lar, de que o rei estava conseguindo aumentar drasticamente o poder do seu exército. Acredito que eles ficaram bem fortes. Colin se virou de costas. Você é um caído. Assim que tiver aprendido o suficiente sobre magia, conseguirá recuperar seu lar. Não me entenda errado, não estou te dando esperanças, estou apenas supondo caso você consiga ficar tão forte quanto imagino. Eu sei, agora vá dormir, amanhã treinaremos assim que o sol nascer. Safira virou-se de costas e sorriu. Mesmo com toda a desgraça que havia acontecido com ela, no fundo, ela estava feliz por conhecer alguém como Colin. Seu jeito altruísta e direto lembrava em muito seu irmão mais velho, e de alguma forma, ela se sentia segura com ele. Essa personalidade mais séria de Colin e o jeito extrovertido da fada deixava tudo menos solitário. Obrigada, Colin. Colin a ouviu agradecer, mas fingiu que já estava dormindo. No fundo, ele desejava que a relação dos dois não fosse tão próxima, afinal, caso precisasse a descartar futuramente, ele estava disposto a fazer sem pensar duas vezes.
Ele havia cometido o erro de apegar-se a ela no começo de sua jornada, mas estava disposto a mudar isso, enxergando-a somente como uma ferramenta para seus objetivos futuros. Apegar-se o menos possível às pessoas. Essa era a forma que ele havia encontrado para tornar sua vida menos dolorosa, pois todo mundo que ele conheceu acabou indo embora em algum ponto. O futuro confronto contra o demônio iria decidir se suas companheiras seriam úteis para ele ou não. Se não fossem, ele daria um jeito de se livrar delas, como se fossem ferramentas quebradas sem mais utilidade. Capítulo 12. Treinamento. Debaixo do sol fraco da manhã, Colin aguardava suas companheiras próximo ao pasto esverdeado onde uma leve brisa soprava serena. Seu cabelo longo e bagunçado que ia até seu ombro balançava frente a seus olhos enquanto ele fixava seu olhar na relva agitada pelo vento. Muitas coisas passavam por sua cabeça no momento, mas a principal era que ele estava em paz, pelo menos por hora. Olhou para trás e viu pessoas ajeitando cavalos para buscar suprimentos na vila mais próxima. As crianças ajudavam as mães a estender roupas no varal e alguns velhos ligavam a forja para trabalhar em suas espadas. Safira bocejou enquanto coçava o olho. Brigid estava logo atrás, voejando na altura de Safira. Por que acordar tão cedo? Perguntou Brigid com a voz sonolenta. Colin cruzou os braços e esperou as duas se aproximarem. Ele não fazia ideia de como seria o treinamento, mas ele aconteceria de uma forma ou de outra. Com um olhar firme, ele encarou Safira e ela retribuiu com aquele olhar tímido de sempre. Ela estava curvada e seus indicadores iam ao encontro do outro cadenciadamente. Seus joelhos quase estavam se encontrando e ela não conseguia encarar Colin por muito tempo sem desviar o olhar. Safira! Chamou Colin aproximando-se para perto dela. Me dê um soco. Aquilo foi um pedido inesperado, até mesmo a fada ficou confusa. Eu? Tem outra Safira aqui? Não? Então ande logo com isso. Colin se abaixou e virou o rosto, deixando-o à mostra. Receosa, Safira mexeu timidamente em seus dedos e engoliu seco. Ela ameaçou caminhar para perto de Colin, mas seu pé direito recuou. Colin havia entendido que ela não agiria se não fosse pressionada. Erguendo-se, ele encarou Safira com desdém. Ela não poderia ser útil se continuasse sendo uma garota com medo da própria sombra. Fada! Chamou Colin. Você consegue aumentar nossos atributos físicos através da sua magia? Ela fez que sim. Consigo aumentar temporariamente, mas no estado atual de vocês, seus corpos seriam destruídos. Primeiro, precisam fortalecer seus corpos e depois suas mentes para só assim suportarem o incremento de atributos realizados por Euzinha aqui. E se algum de nós acabar ferido, você conseguiria nos curar, certo? Ela fez que sim novamente. Consigo, Colinzinho. Colin balançou a cabeça em concordância. Cerrou um dos punhos e de surpresa socou Safira no rosto com tudo. Bam! A garota fora jogada para trás, caindo toda destrambelhada na grama. Os aldeões observaram aquilo horrorizados. Eles já julgavam que Colin era um monstro, mas bater em uma criança daquele jeito era demais, ainda por cima na frente de todo mundo. Ei! Chamou uma mulher de feições robustas. O que pensa que está fazendo batendo nessa criança? Colin apontou o indicador para a mulher que se aproximava em fúria. Melhor ficar fora disso, ou você será a próxima. Onde está seu cavalheirismo? Perguntou um dos homens ao longe. Bater em uma mulher desse jeito, só podia ser um elfo, um verdadeiro covarde. Colin esboçou um sorriso de canto e encarou o homem que estava quase escondido dentro de sua casa. Quer vir apanhar no lugar dela? Perguntou Colin em tom de deboche. O homem engoliu em seco e deu alguns passos para trás, indo para dentro de sua casa. Pois é. Disse Colin. Foi o que pensei. Vocês querem o demônio morto, certo? O próximo que der palpite sobre meus métodos ou como trato minhas companheiras será o próximo a ter todos os dentes da boca arrancados. A mulher cerrou os dentes, mas parou de se mover. O homem assustado fechou a porta de sua casa e passou a chave na fechadura.
As palavras de Colin soaram ameaçadoras o suficiente para que ninguém ousasse interferir. Até mesmo Brigid ficou assustada. Ela o viu agir com brutalidade nos últimos dias, mas bater em Saphira daquele jeito a pegou de surpresa. Colin se aproximou de Saphira e a encarou no chão. Ela estava mordendo o lábio inferior, segurando o choro enquanto seu nariz sangrava. Ei! Disse Brigid. Tenha modos, não se trata uma dama assim, sabia? Eu não preciso de uma dama, respondeu Colin. Preciso de uma guerreira. Se Saphira quer ser uma dama e ser tratada como uma, então é melhor seguir seu próprio caminho longe de mim. Ela só seria um fardo. Não posso correr o risco de seus poderes se manifestarem novamente em uma situação complicada, matando a mim e você, fada, e isso pode acontecer se ela continuar essa fedelha fraca. Colin olhou no fundo dos olhos de Saphira. É isso que você quer? Saphira engoliu o choro e se ergueu, ainda mordendo o lábio. Colin estava começando a moldar sua mente para enxergar suas companheiras somente como ferramentas, e aquele soco foi só o começo, mas ele queria que elas fossem ferramentas úteis para que ele usasse quando bem entender. Então, para se salvar e salvar Saphira, ele ia lapidá-la para se tornar a ferramenta forte que ele queria que ela fosse. Agora, repito, me dê um soco. Disse Colin se agachando e deixando seu rosto à mostra. Saphira cerrou os punhos com força e correu até Colin atingindo seu rosto. Aquele soco que ela recebeu a deixou com raiva. Seus passos ficaram mais rápidos e ela socou Colin no rosto com toda a sua força. Colin não sentiu absolutamente nada. Saphira se afastou lentamente, enquanto tremia de medo de Colin reagir, mas ela continuou com os punhos erguidos frente ao rosto, se preparando para lutar. Vendo-a tremer feito um cão assustado, Colin se sentiu um pouco culpado de tê-la socado antes. Ele se ergueu e coçou a nuca depois de um suspiro. Olha, eu não tenho muita noção de briga, mas vou te ensinar o básico, então vamos lá. Ei! Chamou Brigid, isso é claramente uma desvantagem, você não pode enfrentar ela assim. Você é muito mais forte, afinal, você é um usuário da árvore da pujança. Isso significa que você é naturalmente mais forte que outras pessoas, é mais forte até mesmo entre os magos mais experientes que usam magias de incrementos físicos. Então o que sugere? Colin cruzou os braços. Brigid sorriu de orelha a orelha, ela estava esperando por essa pergunta. Primeiro, vocês precisam se treinar, mas com exercícios físicos. Só assim despertarão o primeiro nível de suas árvores primárias. Mesclaremos isso com treinos de combate diários e vocês poderão notar a diferença. Ao final do dia caçaremos animais selvagens para que vocês ganhem experiência. Colin franziu o senho e encarou Brigid, que portava sua pose confiante de sempre. Não se preocupe, Colinzinho, eu tenho a bateria de treinos perfeita para vocês. Vamos começar. A bateria de treinos de Brigid consistia em levar seus corpos ao limite, superar a fadiga convencional e ir além, quase ao ponto de lesionar seriamente um músculo. Isso incluía diversos exercícios variados como flexões, agachamentos, corridas e quaisquer exercícios que tenham uma forte explosão muscular. Você quer me matar? Colin franziu as sobrancelhas. Não tem como fazer tudo isso sem lesionar o músculo. Você confia em mim ou não, Colinzinho? Sou muito mais velha que você, eu sei o que estou fazendo. Colin fez beicinho e virou o rosto. Ele odiava ser reprimido por ser mais novo que alguém, era algo que acontecia sempre quando ele ia passar o fim de semana na casa dos amigos de seu pai. Brigid continuou. O começo pode ser difícil, eu sei, mas vocês são seres mágicos. Com o tempo a resistência física de vocês aumentará drasticamente. Garanto que em 7 dias o treino de vocês irá valer por um ano. Mesmo relutante, Colin concordou. A proposta era boa demais para ser ignorada. Então tudo bem. Ele sorriu. Vamos logo com isso. Os primeiros minutos foram tranquilos, mas logo depois o cansaço bateu. Colin era um adulto que estava acostumado a jogar videogame o dia todo, saindo de casa somente para caminhar. Para ele aquilo era uma tortura.
Seu corpo estava encharcado de suor e logo após completar a sessão de 100 flexões e 100 abdominais, ele caiu no chão completamente fatigado. Safira não conseguiu nem ao menos completar as 100 flexões e caiu quase desmaiada. Vergonhoso! Desdenhou Brigid. Vocês dois estão piores que imaginei, não conseguem completar uma sessão simples dessa, quem dirá lutar contra um demônio? Colin retrucara se pudesse, mas continuou deitado, tentando recuperar o fôlego. Brigid apontou com o indicador para os dois, e eles foram abraçados por uma luz amarelada. Suas dores lentamente sumiram e eles estavam inteiros de novo. Colin sentou-se coçando a nuca. Então você pode curar até mesmo isso. É claro que posso, agora levantem e comecem tudo de novo. Tudo de novo. Disseram os dois em simultâneo. Sim, e sem reclamar. Após curados, é como se vocês tivessem um descanso longo. Podemos fazer isso o dia todo, então nada de vadiar. Temos que alcançar o primeiro nível de suas árvores primárias logo, isso que estamos realizando não é nem o treinamento de verdade ainda. Eles continuaram até o anoitecer. Após falhar no treino mais de 300 vezes, Colin e Safira enfim conseguiram completar uma sessão de cada. O processo de cura e fadiga enrijeceu o corpo de ambos. As fibras de seus músculos estavam mais firmes, e ambos haviam conseguido um pouco de músculos. A fada não estava mentindo, aquele treino de algumas horas valeu por algumas semanas, talvez por meses. Agora proponho caçarmos para ganharmos experiência. Disse Brigid que brilhava como uma vela na escuridão. Vamos. O que estão esperando? Colin sentia todo o seu corpo inchado, mas não sentia dor alguma. Ele apoiou as mãos nos joelhos e se ergueu, olhou para o lado e viu Safira encharcada de suor. Ela respirava pesado enquanto seu rosto estava todo ruborizado. Os cabelos de Colin pingavam suor e seus olhos estavam pesados. Ele se aproximou de Safira e estendeu sua mão. Ainda arfando, ela olhou para a mão de Colin e depois olhou para ele. Safira se sentou e pegou na mão de Colin, então ele a puxou para cima. Melhor não relaxarem. Disse Brigid voejando para longe. Proponho pegarmos algumas espadas e partir rumo à floresta. Eles se trocaram, apanharam 2 espadas emprestadas com o ferreiro e partiram rumo à floresta. O cheiro de suor deles atraiu lobos ferozes. Safira ficou receosa em matar animais, mas ela já tinha feito aquilo antes, e seu corpo estava diferente. Ela teria que suportar aquilo, ou seria abandonada por Colin se não fosse útil. Viu-se sozinha de frente para um lobo enquanto segurava sua espada com as 2 mãos. Ela não sabia lutar, mas sabia que para matar uma pessoa ou animal, teria que atingi-los no pescoço ou coração. Um enorme lobo cinza rosnava para ela, enquanto ela mantinha os olhos concentrados na criatura. O lobo disparou. Ela deu um passo para o lado, esvidando-se da abocanhada e movendo a espada em forma de arco, cortando as costas do lobo que ficou ainda mais furioso. Não foi forte o suficiente? Ver o lobo sangrando deixou-a com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Safira não estava com medo, mas a sensação da adrenalina fez todo o seu corpo tremer. Tá. Tenho que fazer como o Sr. Colin me ensinou, uma estocada direto no peito. Ela mudou o seu jogo de pés e o tremor do seu corpo desapareceu. Segurou a espada na altura do peito, dobrou os joelhos assim como os cotovelos, preparando-se para uma estocada. Tenho que usar mais força, tá? Acho que consigo. As enormes patas do lobo moveram-se, e ele disparou na direção da garota, saltando sobre ela para abocanhá-la com aqueles dentes enormes. Crash! Antes do lobo alcançá-la, ela abaixou-se mais um pouco, pegou o impulso e saltou, cravando a espada no coração da fera. O lobo ganiu e debateu-se por instantes, até que não mais se mexeu. Safira o jogou de lado, olhou o animal e golfou o almoço. Muito bem. Disse Colin orgulhoso encostado no canto. Tem mais lobos vindo, se prepare. Teta. Limpou o canto dos lábios. Safira acabou se acostumando após fazer isso repetidas vezes ao longo da noite. Colin a encarava de canto enquanto ela estava coberta de sangue ofegante.
Safira parecia evoluir mais rápido que ele. Ao longo da noite cuidaram de várias matilhas que eram atraídas pelo cheiro de sangue, fazendo com que a batalha durasse horas a fio. Seus corpos já estavam acostumados à fadiga, então não foi problema seguir com aquilo por várias e várias horas. Com o corpo encharcado de sangue, Colin se sentou na pedra e moveu seu anel, vendo seu status atual. Nome: Colin. Idade: 23. Árvore primária: Céu. Nível: 00. Árvore secundária: Pujança. Nível: 01. Árvore secundária: Caos. Nível: Bloqueada. HP: 1110 MP. 280 habilidades: Força: 22. Destreza: 25. Agilidade: 21. Inteligência: 17. Estamina: 23. 56 pontos em pujança. Pontos necessários para o nível 2: 112 pontos. 21 pontos em céu. Pontos necessários para o nível 1: 29 pontos. Finalmente, evolui um ponto em pujança, mas isso ainda é muito pouco. O que é isso? Indagou Brigid ao lado dele. Um anel de análise. O status de Colin desapareceu. Como sabe o que é? Essa não foi uma pergunta muito inteligente, Colinzinho. Sou uma monarca de 2 árvores. Tem poucas coisas que não sei. Colin continuou em silêncio e Brigid se aproximou para perto do rosto dele. Depois que você aprender magia, não irá precisar mais do anel. Conseguirá observar os atributos de uma pessoa com os olhos. Ele assentiu. Consegue ver meus atributos? Brigid abriu um sorriso convencido, colocou as mãos para trás e fez que sim com a cabeça. Você atualmente tem os atributos de 10 homens adultos sem magia. Isso é muito ou pouco? Ela apoiou o indicador na bochecha. Depende, para uma briga em uma taverna é muito, mas para enfrentar um demônio é pouco. Não se preocupe, Colinzinho, com uma semana eu te deixo com força de pelo menos 30 homens. Ela encarou Safira. Safira. Vamos voltar. Amanhã de manhã a gente continua. Colin se ergueu da pedra. Tomarei um banho. Brigid desviou o olhar envergonhada e começou a brincar com os dedos. Se quiser, eu posso ir com você. A gente treinou duro hoje. Acredito que merecemos um banho. Colin ergueu uma sobrancelha. Qual é a da fada? Consigo tomar banho sozinho. A gente se vê. Ah, então tudo bem. Colin sumiu na escuridão, deixando as duas ali no meio da floresta. Capítulo 13. Árvores e outro plano. Tanto Colin quanto Safira treinaram por dias a fio com o mínimo de descanso possível. Mataram tantos lobos, panteras e ursos que seus atributos subiram consideravelmente. O corpo de ambos havia atingido a excelência para pessoas que não eram, sequer, grau 1 em suas árvores primárias. O processo de fadiga e recuperação constante havia dado alguns músculos para os dois, principalmente para Colin, que estava com um corpo bem atlético. Safira até mesmo parecia ter crescido alguns centímetros e seu cabelo estava maior, passando dos ombros. Eles estavam dentro de uma choupana completamente deserta. Não havia nem mesmo um único móvel para servir de decoração. A fada havia dito que seus corpos já haviam atingido o limite para o nível atual deles. Agora era hora de prepararem suas mentes para atingirem finalmente o primeiro nível de suas árvores primárias. Colin e Safira aguardavam sentados no canto enquanto Brigid desenhava seu círculo mágico manualmente, usando as mãos e um giz. Depois de quase 1 hora a fada suspirou. Terminei. Disse ela limpando o suor da testa. Agora é torcer para que eu não tenha errado nada. Círculo mágico. Colin e Safira cruzaram olhares. Se tiver errado, disse Colin. O que acontecerá? Não é óbvio? Seremos destruídos, respondeu Brigid como se não fosse nada demais. Mas não se preocupem, aprendi com gente poderosa a criação de círculos de dimensões paralelas. De uma estranha forma que Colin não conseguia explicar, ele confiava 100% em Brigid. Talvez por ela ter passado uma credibilidade absurda nos últimos dias, e mesmo enxergando como ferramenta, ele tinha a absoluta ciência que ela era necessária para sua evolução naquele mundo. Mesmo sabendo dos riscos, Colin deu de ombros. O que a gente está esperando? Disse ele erguendo-se.
Safira ainda estava um pouco receosa, mas se Colin confiava em Brigid, então ela também confiava. A fada se sentou no centro do círculo e juntou a palma das mãos. Colin se sentou na parte sul e Safira na parte norte. Façam a posição de lótus, disse a fada. O que exatamente faremos aqui? Perguntou Colin após fazer a posição de lótus. Bem, vocês têm ligações com suas árvores primárias, mas a semente de suas árvores ainda não germinou. O que farei aqui é como se eu regasse as sementes de vocês. Basicamente, alcançaremos o nível 1 desta forma. Normalmente isso precisa de um perfeito alinhamento de constelações para funcionar, mas o círculo mágico que fiz vai forçar isso, criando um alinhamento falso de constelações dentro deste círculo. Colin engoliu em seco. Brigid era mais que uma mera fada ou até mesmo uma ferramenta. Ele não entendia muito bem tudo aquilo, mas ele entendeu que Brigid era uma enciclopédia viva, afinal, aquele ser minúsculo tinha mais de 1300 anos. Prestem atenção, disse Brigid em um tom sério. O que acontecerá depois é com vocês. Provavelmente encontrarão com a essência das divindades que regem suas árvores, e se tiverem sorte, elas presentearão vocês com habilidades especiais valiosas, que poderão ser usadas conforme vocês sobem de nível em suas árvores. Vamos nessa. Os dois aprendizes engoliram em seco, quase como se estivessem engolindo uma pedra. Aquele processo era forçado, porém, valioso o bastante para tirarem algum proveito disso. Safira estava apavorada, já que a essência que ela detinha era uma das 7 essências especiais dos caídos. Ela não tinha ideia do que tinha do outro lado. O chão começou a brilhar em uma forte luz branca que o cegou, iluminando toda aquela choupana. Brigid estava de olhos fechados e com as mãos juntas. As veias saltavam de sua testa e ela suava demasiadamente. Mesmo sendo experiente, aquele processo exigia muito dela. Tudo em volta do círculo parecia girar como se estivessem dentro de um tornado galáctico. Viam estrelas, planetas, constelações, galáxias, tudo se envolvendo em um redemoinho de eventos. Até mesmo Colin sentia uma enorme pressão por seu corpo, como se estivesse pouco a pouco afogando no oceano. Por um momento, tudo ficou preto e uma pequena luz surgiu na frente de Colin. Ao se dar conta, ele não estava mais na presença de Safira, muito menos na de Brigid. Ele estava sozinho na escuridão que era timidamente iluminada por um orbe de luz à sua frente. Colin estava ofegante, e suava como se tivesse corrido uma maratona. Ele se ergueu lentamente e caminhou até aquela pequena luz. Atraído pela luz como se fosse uma mariposa, ergueu o braço tocando-a. Assim que piscou os olhos, tudo ao seu redor pareceu se transformar. Ele estava no centro de um jardim com diversas espécies de plantas diferentes, e à sua frente, estava uma árvore azul que crescia até onde os olhos de Colin podiam chegar. Isso é fora pra caralho. A árvore estava repleta de runas que pareciam brilhar neon, um neon azul que a cercava por completo. Erguendo a mão, Colin tocou no tronco da árvore, e se sentiu como se viajasse na velocidade da luz. Safira se encontrava dentro de um mar de fogo. Tudo queimava ao redor dela e vulcões entravam em erupção ao longe. Ela não sentia calor naquele lugar, sentia um tremendo bem-estar no misto de sensações prazerosas que ela nunca sentiu antes. Frente a ela estava uma enorme árvore vermelha onde o topo queimava como uma colossal pira. A árvore parecia chamar-lhe, sussurrando seu nome. Safira caminhou lentamente em direção à árvore e um sorriso caricato cínico se abriu naquele rosto gentil. Ao tocar a árvore, ela se sentiu viajando na velocidade da luz. Tanto Colin quanto Safira abriram os olhos de imediato, encarando aquela choupana e Brigid que ainda estava na frente de ambos, concentrada e com o nariz sangrando. O círculo mágico parecia inconstante, então Brigid tossiu sangue, fazendo o círculo parar de brilhar por um instante. Bom! Tudo explodiu de uma única vez, jogando todos os 3 para longe. Foi como se tivesse detonado dinamite naquele local. As casas próximas foram abaladas e todo o vilarejo havia acordado com o barulho e o tremor sem precedentes.
Colin havia sido lançado metros de distância, quase desaparecendo no mato. Ao se erguer, percebeu que todo seu corpo estava envolto por faíscas azuis. Suas roupas haviam sido destruídas e ele encarou a choupana em que estava, agora em chamas. Brigid. Ele se ergueu, mas não conseguiu se mover. Ao erguer a cabeça, observou todo aquele fogo se extinguir rapidamente, como se tivesse sido sugado por algo. Quando se deu conta, observou Saphira com a mão erguida, fazendo o fogo ser sugado pelo círculo mágico na palma de sua mão. Esforçando-se mais que o normal, Colin caminhou em passos lentos, quase arrastados para perto de Saphira, observando-a com algum tipo de admiração e temor. Olhou para o lado e viu a fada deitada, respirando pesado e com o nariz e boca sangrando. Fada! Berrou Colin, se jogando no chão para perto de Brigid. Que merda, fada, o que aconteceu? Ela não conseguia falar, parecia engasgada com o próprio sangue. Pela primeira vez naquele mundo, Colin ficou desesperado. Saphira estava logo atrás de Colin. A garota estava tão desesperada quanto. Fada! Que merda! O que posso fazer para te ajudar? Brigid ergueu o braço para que Colin se afastasse, então, ela pareceu desenhar pequenas runas na testa com seu próprio sangue. As feridas de Brigid começaram a desaparecer e ela se sentou, tossindo abruptamente, quase como se quisesse cuspir um rim. Depois de quase um minuto, ela começou a respirar normalmente. Que caras são essas? Perguntou a fada mantendo um sorriso de canto de boca enquanto suava frio. Estou bem, mas e vocês, como estão? Colin olhou para trás encarando Saphira. Ele sentia um poder absurdo emanar da garota, um poder mais forte do que o que ele tinha. Mesmo não sabendo magia, ela conseguiu fazer com que todo aquele fogo desaparecesse em um instante. Melhor ficar de olho na pirralha, pensou Colin. A gente tá bem, respondeu ele. Mas o que aconteceu aqui? Brigid coçou a nuca e deu um sorriso envergonhado. Subestimei vocês, não pensei que a magia de vocês fosse tão latente assim. Ninguém nunca forçou o despertar de duas árvores diferentes em simultâneo e acredito que ninguém nunca forçou o despertar de um caído, né? O que significa isso, senhor elfo? Perguntou o ancião junto aos aldeões que seguravam enxadas e machados. Colin se ergueu, pondo-se na frente de Brigid e Saphira. Estávamos treinando e algo saiu do controle, mas já foi resolvido. Já foi resolvido? Perguntou o ancião furioso. Olhe ao redor. Não havia baixas, mas havia alguns feridos. Pessoas ajudavam outras a saírem debaixo das madeiras, pais ajudavam filhos e as crianças ajudavam os idosos. Colin franziu o sobrolho. Ele punia quem merecia, mas aquelas pessoas não mereceram isso. Mesmo estando ali por um serviço, havia limites que até ele mesmo se recusava a ultrapassar. Colin curvou seu corpo. Sinto muito por isso, assumo total responsabilidade do que aconteceu aqui. As pessoas diriam algo se tivessem coragem, no mais, elas apenas encararam os três aventureiros com repulsa. Brigid se sentiu culpada, se ela não tivesse fraquejado, nada disso teria acontecido. Colin, eu sinto, não foi culpa sua. Quem aceitou o contrato do demônio fui eu. Se tiver que culpar algo ou alguém, culpe a mim. Senhor elfo, o povo está cansado de sofrer, espero que o que aconteceu aqui não seja em vão, disse o ancião. Não será, mataremos o seu demônio, eu prometo. Faltava 2 dias para o confronto contra o demônio. O que lhes restava agora era o treino de combate, mesclando o uso básico de suas árvores. O tempo não era favorável, e eles teriam que dar o melhor de si com o pouco que tinham. Capítulo 14, bem pior que um demônio. 2 dias após o despertar. Acariciando o cavalo, Colin continuava pensativo. Ele ainda não havia digerido tudo que vivenciou nos últimos dias. Tanto ele quanto Saphira treinaram combate nos dias que faltavam, porém, Colin não sentiu que aquilo foi satisfatório. Ele tinha dúvidas, não sobre suas companheiras, mas sobre si mesmo. Mesmo afogado em incertezas, Colin sentia haver, sim, evoluído. Talvez ele conseguisse vencer os soldados que encontrou nos seus primeiros dias naquele mundo.
Aprendeu a manipular melhor sua mana, conseguindo dar forma a ela. Conseguiu ficar mais rápido e desenvolveu uma habilidade que testou em lobos. Para ele, era difícil transmitir tudo o que aprendeu em palavras, de alguma forma, sentia que só era possível transmiti-las em ação. Só desejava que ela funcionasse em momentos cruciais. O sol estava acabando de nascer, e ele já estava preparado esperando o resto de seu bando. Ouvindo passos, ele se virou, fitando o velho ancião acompanhado de alguns aldeões. Acordou cedo, velho. O ancião sorriu e se aproximou de Colin entregando-lhe um pingente que mais parecia um pedaço minúsculo de pedra. Sei que não parece grande coisa, mas isso protegerá você contra o demônio, é o que acredito. Obrigado. Colin o colocou no pescoço. Não precisa se preocupar tanto assim comigo, velho. É claro que preciso. Você é nossa última esperança, garoto. Todos os nobres nos negaram ajuda, todos os filhos de cavaleiros, grupos de mercenários. Todos eles nos viraram as costas. Isso não me surpreende, já que o inimigo é um demônio, e sinceramente, o pagamento pela missão não é lá dos melhores. Colin suspirou. Acredito que eu devia ter pedido bem mais do que alimento vitalício. O velho olhou por cima dos ombros de Colin e viu a fada se jogar no pescoço dele com um grito. Colin! Como o polegar e indicador, Colin segurou as asas dela. Quer acordar todo mundo. Ela fez beicinho e desviou o olhar. Desculpa, TSC. Safira vinha logo atrás, bocejando enquanto espreguiçava. O velho os encarou reunidos, um grupo simples que não parecia ter nada de especial, mas que era incrivelmente harmônico. Criaturas do véu de espécies diferentes não costumavam se dar tão bem quanto eles. Elfo. Chamou o ancião. Colin se virou. Por que aceitou esta missão suicida? Não tem medo da morte? Colin fez que não com a cabeça. Não sei, talvez eu seja muito estúpido para fazer algo tão imprudente, ou talvez eu apenas encontre o significado no perigo. Colin encarou o sol que nascia de trás das montanhas. É hora de irmos. Ele subiu no cavalo e estendeu a mão para Safira, que subiu logo atrás. Se não retornarmos em 2 dias, então nos considere mortos, disse Colin sem cerimônia. O ancião fez que sim. Que os 12 divinos os guiem. Mesmo com recursos escassos, ferreiros haviam fornecido a Colin e Safira armaduras de couro. Colin tinha uma proteção de ferro no braço esquerdo e vestia uma cota de malha debaixo da armadura de couro que era bem justa a seu corpo. Usava calças e botas de couro pretas. Ele também tinha uma cinta de perna e nela levava uma adaga. Colin também carregava uma pequena pochete feita de couro de vaca atrás dele, na altura da cintura. Na bolsa havia pães pequenos embrulhados em pano velho e algumas moedas de prata. Safira usava cota de malha, camisa de manga longa da cor branca e por cima da blusa ia uma armadura de couro do seu tamanho. Ela também tinha uma ombreira no braço esquerdo e usava uma calça de pano preta. Tinha também caneleiras de prata e botas de couro que cobriam toda a sua canela. A fada usava o mesmo vestido, porém, este tinha as pontas bordadas e era branco como a neve. Já em cima do cavalo, Colin sacudiu as rédeas e o cavalo iniciou seu trote rumo à saída do vilarejo. Eles continuaram em silêncio. Em partes estavam tensos com o que lhes aguardava, mas Brigid estava bem tranquila. Ela brincava com um grupo de passarinhos em meio às árvores. Safira não era de falar muito, mas Colin sentia haver algo de errado nela. Caso ele não perguntasse o que era, ela dificilmente diria o que estava lhe afligindo. Essa era o tipo de situação que Colin daria de ombros, mas ele estava prestes a enfrentar um demônio. Ele quase morreu enfrentando um humano dias atrás. A mente deles devia estar livre de preocupações, ou isso poderia custar suas vidas. O que foi? Ele indagou. O quê? Qual o problema? Ela franziu os lábios e cruzou olhares. Safira estava receosa em dizer o que pensava, principalmente por ter medo de Colin repreendi-la, mas ela resolveu fazer isso mesmo assim.
Bem, só acho tudo isso repentino. Primeiro minha vila é atacada, depois a gente se mete com nobres, depois treinamos juntos e agora estamos indo caçar um demônio. Tudo isso aconteceu rápido demais. Quer desistir? Ela fez que não com a cabeça. Eu não quero desistir, eu só estou um pouco nervosa. Colin também estava nervoso, principalmente porque iria enfrentar um demônio. Ele não temia pela sua vida, mas pela vida de suas companheiras, que ele se esforçava para as enxergar como ferramentas, mas, de algum modo, não estava conseguindo. Ele enfrentaria aqueles sentimentos mais tarde. Não precisa ficar nervosa. Você é forte pra caralho e tem Brigid. Ela é uma monarca de 2 árvores, com certeza estaremos seguros com ela. Eu sei, mas mesmo assim, o que falta em você é confiança. Depois de mais algumas experiências, ficará mais fácil encarar esse tipo de situação. Pessoas fortes são confiantes, e todos confiam em pessoas fortes. Você diz isso, mas é mentira. Colin ergueu uma das sobrancelhas e Saphira continuou. Brigid e eu confiamos em você, mas não é porque você é forte. É outra coisa, não sei dizer o que é porque sou confiante. Transbordar confiança é um sinal de força, e você deveria tentar, mas não confunda ser confiante com ser imprudente. Suponho que esse conselho serve para mim também. Saphira fez que sim com a cabeça, já que ela acreditava em absolutamente tudo que Colin dizia, mesmo que ele estivesse completamente errado. Ela sentiu um pouco de inveja da fada, que estava ao longe, brincando com um bando de pássaros. Aquele ser tão pequeno, que poderia ser esmagado facilmente, aparentava estar completamente despreocupado, ignorando completamente a missão perigosa em que estavam indo. Certo, eu consigo. Disse determinada. Colin apenas sorriu. Brigid deixou seus amigos pássaros e voejou até Colin apontando para o leste. Sinto uma aura maligna vinda dali. Ela é pegajosa e fria. Supõe que é o tal demônio? Indagou Colin. Isso não é a aura de um demônio, é a aura de um ser que veio direto do abismo, e isso é bem pior. Brigid estava séria, uma expressão que Colin nunca viu antes. Não pensei que fosse encontrar um ser do abismo fora do abismo. Colin parou o cavalo e começou a pensar. Pelo jeito que a fada se expressou, seres do abismo eram tão poderosos a ponto de amedrontar uma monarca de 2 árvores. Certo. Disse Colin. Precisamos de um plano. Pensei que já tivéssemos um, disse Saphira. E de fato eles tinham. Colin decidiu apostar tudo na fada, e caso precisasse de Saphira, a usaria como um plano B, mas isso iria depender de ela conseguir usar seus poderes com eficiência. Pensando mais um pouco, Colin percebeu quão estúpido foi. Seu pequeno grupo havia treinado muito pouco para o combate. Tudo que eles tinham era uma garota que havia acabado de aprender a usar suas habilidades, um humano quase sem poder algum e uma fada que até então tinha ótimas habilidades curativas. Em silêncio, Colin continuava a pensar na melhor saída para aquela situação complicada. A fada era suporte, então, era compreensível que ela tivesse mais habilidades de suporte consigo para auxiliá-los durante a batalha. E que diabos a árvore do vácuo tinha de especial? Vácuo parecia um nome bem intimidador na opinião de Colin, e o tal monstro do abismo não era um humano. A fada poderia lutar com força total. Colin se virou para a fada. Você tem magias de suporte, certo? Perguntou Colin. Tem algo que aumente as capacidades tanto minha quanto de Saphira? Ela tinha, mas era um tabu entre as fadas usar suas habilidades para aumentar a habilidade de outros seres da maneira que Colin desejava, pois isso inconscientemente os conectava de uma forma quase familiar, como se Brigid dividisse fragmentos da alma dela com eles. Ponderando por um instante, ela analisou seus 2 novos companheiros. Um deles era uma menina inocente que carregava um grande trauma e poderia se tornar um dos seres mais destrutivos daquele mundo. O outro era um ser que se parecia com um elfo negro, mas nem mesmo ela sabia de fato o que ele era. O mais nebuloso de toda aquela situação era que Colin tinha objetivos que ela não conseguia ler. Seus instintos diziam para ela recusar, mas algo dentro dela se recusava a dizer não.
Brigid nutria outros sentimentos em relação a Colin desde que ele a libertou da gaiola. Sentimentos que nem mesmo ela entendia direito, e esses sentimentos diziam estar tudo bem em ajudar alguém como ele, mesmo que outra parte dentro dela gritasse o oposto. No fundo, mesmo sendo poderosa, aqueles dois foram as únicas pessoas que ela conseguiu conviver de forma pacífica em séculos. Ela já estava apegada a eles, e seus novos amigos precisavam de sua força. Ela não queria ser vista como inútil. De alguma forma, sentia que dali nasceria algo que pudesse transformar o continente, talvez transformar o mundo da magia como um todo. Tenho a magia de suporte que você quer, disse Brigid. Mas o corpo de vocês ainda não está completamente preparado para elas, talvez até sejam destruídos se forem encantados por tempo demais. Colin notou o pesar na voz da fada, e notou de imediato que ela estava falando sério. Mesmo para um suicida, Colin se preocupava com a segurança das duas. Ele fez que sim com a cabeça e encarou a fada. Entendi. Saphira notou Colin pensativo e um pouco mais sério que o normal. No que está pensando? Ela perguntou. Suas experiências em games sempre mostraram que enfrentar um monstro nível alto sendo nível baixo era derrota na certa. Ele não tinha escolha. Primeiro, ele confiaria em Brigid para dar um jeito na criatura. Se ela não conseguisse, então ele e Saphira entrariam em cena. Caso a situação fosse ainda mais complicada, então só restava a opção de fugir. O que mais o incomodava era o fato de a fada dizer que aquele ser era bem pior que um demônio. Colin se encontrava em um dilema moral: ir ou não atrás de sua presa? Sacrificar a si suas companheiras ou sacrificar somente a si próprio? Enfrentar esse inimigo era mesmo necessário. Enfim, ele havia decidido. Vamos continuar, disse ele. Caso Brigid não consiga cuidar do problema, então iremos fugir, entenderam? Elas fizeram que sim. Brigid, mostre o caminho. Certo. Apesar de ele ter escolhido seguir, algo lhe dizia que aquela não era uma boa ideia, e decisões ruins neste mundo significavam sérias consequências. Capítulo 15, O Bacurau. Brigid seguiu seus sentidos aguçados para detectar magia. Chegaram até uma caverna nada convidativa. O lado de fora estava enfeitado por animais putrefatos e cadáveres empalados em estacas. Alguns cadáveres estavam sem cabeça, outros sem braços ou pernas. De alguma forma, acabaram virando almoço. Aquilo era um claro sinal de aviso. Saphira tapou o nariz e recordou-se do povo de seu vilarejo. O sangue, os corpos, o cheiro, tudo isso a deixava enjoada. O estômago dela embrulhou e ela pulou do cavalo. Correu até encostar em uma árvore e vomitou todo o café matinal. Blé. Consegue continuar? Perguntou Colin. Saphira limpou a boca com as costas das mãos. Eu consigo, só preciso respirar um pouco, Brigid. Chamou Colin. Consegue encantar o cavalo para ele ficar pelas redondezas? Ela fez que sim. Deixa comigo. Esticando os pequenos braços em direção ao cavalo, ela falou algumas frases em língua ancestral e o cavalo trotou para dentro da floresta. Os instintos de Colin indicavam que um perigo iminente o aguardava dentro daquela caverna. Ele cerrou os punhos e começou a andar para dentro dela. Saphira e Brigid o seguiram. Recitando outro encantamento, Brigid conjurou um orbe de luz que iluminou um corredor de pedra. Eles não conseguiam avistar o fim, mas sentiam que o perigo estava em todo lugar. Colin enfiou a mão no seu cinto de perna e puxou sua adaga. O interior da caverna era assustador. Havia pilhas de cadáveres de raças diferentes, misturando sangue, entranhas e qualquer coisa considerada vil. Eles ficaram cada vez mais tensos. A respiração deles ficava acelerada, e o medo os abraçava mais forte a cada ruído que ouviam. Medo daquilo que estava no escuro, escondido observando-os. O medo primitivo de algo que não conseguiam ver, um medo atrelado a seus ossos. Então, depois de alguns minutos, eles chegaram a um espaço amplo onde não havia absolutamente nada. É aqui o covil? Perguntou Saphira com temor na voz. Parece que sim, respondeu Colin.
Mas ele não parece estar aqui. Ele olhou para os dois lados. Será que saiu para caçar? Não. Disse uma voz gutural, potente o bastante para os fazerem mijar nas calças. Os olhos de Colin se arregalaram e ele olhou para todos os lados tentando encontrar o dono da voz. Safira pegou-o com força na mão de Colin, quase quebrando-a, e Brigid voejou até o ombro dele. Ratinhos, disse o demônio, fazendo toda a caverna tremer. Não sei se são corajosos ou estúpidos para ignorar todos os avisos que deixei. Por que não sai do escuro para falar com a gente? Perguntou Colin com a voz trêmula. Um filhote de dragão, uma fada e um elfo negro. Não, você não é um elfo, tem o cheiro deles, se parece com eles, mas não é um deles. Um mestiço talvez ou outra coisa. Uma pata grande e peluda deixou a escuridão com um rigoroso tremor. Baal. Foi quando o demônio se revelou. Ele era coberto por um pelo negro metálico, sua cauda era enorme, grande o bastante para dar a volta na caverna. Tinha a cabeça de uma pantera e seus olhos eram amarelos como o ouro. Suas patas peludas escondiam garras do tamanho de um homem adulto, e seu bafo era fétido, como se sentissem o cheiro de um mar de cadáveres. Pavor. Foi o que Colin sentiu ao ver a criatura por inteiro. Ele estava completamente paralisado, não conseguiu se mover nem um centímetro sequer. Só voltou a si quando sentiu uma dor lacerante na mão esquerda. Ao olhar, fitou Safira apavorada, apertando ainda mais forte sua mão. As pernas dela tremiam e seu olhar portava o mais absoluto desespero. Um Bacurac. Disse Brigid bastante surpresa. Fazia séculos que ela não via um ser daquela raça. Oh! Então a fadinha sabe sobre mim. Disse o Bacurac naquela voz demoníaca que reverberou por toda a caverna. Brigid engoliu em seco. Ela estava com medo, mas não estava tão apavorada quanto seus companheiros. Afinal, mesmo que grande, aquele ser não passava de um filhote. Para a sorte dela, Bacuracs eram seres solitários, que se separavam de sua mãe no nascimento. No mais, ela não precisaria se preocupar com um segundo Bacurac aparecendo para atrapalhar. Pensei que estivessem extintos, disse a fada baixinho. Existem poucos de nós hoje em dia. O Bacurac se ergueu. Ele tinha ao menos 15 metros de altura e andava sob 4 patas sacudindo aquela cauda longa. Eu estava mesmo com fome, por sorte o meu café da manhã veio até mim. A cada passo que ele dava a caverna parecia tremer ainda mais. A Vila da Estrada, foi você quem fez o contrato com eles, não foi? Perguntou Colin, esforçando-o ao máximo para não demonstrar medo. Sim, coisinha, fui eu. Por que se importa com aquele bando de humanos gananciosos? No fundo, Colin não se importava. O bem-estar seu e de suas companheiras era a prioridade, mas o acordo de dívida eterna era bom demais para ser deixado para trás, ainda mais se a vila voltasse a prosperar, como disse o ancião. Fiz um acordo com eles, preciso que quebre o contrato. Ah! O Bacurac gargalhou tão alto que os pássaros alçaram voo, os animais correram para longe e a caverna toda estremeceu. As paredes começaram a rachar e pedaços enormes de pedregulho começaram a cair violentamente em volta deles. Você é hilário para uma coisinha tão pequena, vai ser o último que vou matar, que tal? Brigid. Murmurou Colin. Consegue vencer isso? Acho que sim, mas precisarei de tempo. Certo, consegue usar suas magias de suporte em mim e Safira? Consigo, mas vocês podem. Equilibre-nos cure ao mesmo tempo em que nos bufa, consegue fazer isso enquanto se concentra para depois acabar com o monstro? Eu e Safira ganharemos tempo. Safira apertou ainda mais a mão de Colin e ele olhou para baixo, encarando-a. Cuidado, Safira, precisarei dessa mão para lutar. E eu não consigo lutar contra isso, eu queria, mas não consigo. Disse ela com a voz chorosa. Consegue. Se concentre nos meus comandos, Brigid vai nos ajudar, então a gente precisa fazer nossa parte, está bem? Ela soltou a mão de Colin e enxugou as lágrimas rapidamente. Consegue fazer o que pedi, Brigid? Consigo. Ótimo. O que estão cochichando aí?
Indagou Bacurach erguendo a enorme pata. Os três se separaram de imediato e o demônio enterrou sua pata no chão, levantando poeira que cobriu todo o interior da caverna. Baio. Colin saiu da fumaça correndo em volta do Bacurach com uma velocidade incrível. Parecia um simples vulto que se teleportava. Status temporário: nome: Colin. Idade: 23. Árvore primária: céu. Nível: 01. Árvore secundária: pujança. Nível: 01. Árvore secundária: caos. Nível: bloqueada. HP: 1110 mais 2000. MP: 280 mais 2000. Habilidades: força: 22 mais 20, 592 segundos restantes. Destreza: 25 mais 20, 592 segundos restantes. Agilidade: 21 mais 20, 592 segundos restantes. Inteligência: 17 mais 592 segundos restantes. Estamina: 23 mais 592 segundos restantes. 56 pontos em pujança. Pontos necessários para o nível 2: 112 pontos. 50 pontos em céu. Pontos necessários para o nível 2: 200 pontos. Então isso é o poder de uma árvore. Sinto que consigo manipular minha mana livremente. É como se eu soubesse exatamente o que fazer. A fada estava concentrada, escondida na escuridão, utilizando todo o seu conhecimento para fazer com que Colin e Saphira se tornassem magos poderosos mesmo sem treino, e aquilo exigia muito dela. O corpo de Colin e Saphira estava oscilando entre o extremo desconforto e o mais puro bem-estar. Se não fosse a magia de cura de Brigitte, o corpo deles estariam em pedaços. Vocês não passam de formigas. Urrou o Bacurach. Agora, Saphira. Ela deixou a fumaça com as duas mãos erguidas em direção ao Bacurach. Todo aquele poder que ela estava sentindo a fez criar uma coragem que ela nunca sentiu antes. E mesmo estando de frente para um ser poderoso, ela não se sentiu intimidada. Se concentre, sinta a mana fluir pelo seu corpo, o calor nas palmas de sua mão e o expanda. É como absorver as chamas, mas agora você vai expulsá-la. Certo, eu consigo. Esfera do caos flamejante. Uma gigantesca bola de fogo deixou o círculo mágico das palmas de Saphira e atingiu o tórax do Bacurach, lançando com tudo na parede da caverna. Baio. Toda a montanha se estremeceu, um tremor que deu para ser sentido a quilômetros de distância. Os moradores da Vila da Estrada olharam para as montanhas ao fundo e engoliram em seco. Começou, murmurou o ancião. Saphira estava incrédula com o que havia acabado de fazer. Ela olhou para as duas mãos e depois encarou a nuvem de poeira que havia deixado ao enterrar seu oponente na parede. Colin também sentia o mesmo, mas seu corpo se adaptou rápido às mudanças. Ele apoiou os pés na parede, como um raio cruzando o céu noturno. Colin avançou como uma estocada em direção ao pescoço do Bacurach, mas foi atingido pela cauda do monstro. Bum! Um estrondo fez Colin se chocar violentamente contra a parede. Colin! Berrou Saphira. Saphira estava de pé, mana carmesim estava em volta de seu corpo. Um círculo mágico se formou à sua frente. Tá. Pensou ela, é só fazer como nos treinos. Se concentra, Saphira, você consegue. Seja útil. Ela ergueu os braços na direção do Bacurach e outro círculo mágico apareceu em frente suas mãos. Uma esfera feita de chamas se formou e ganhou tamanho, ficando até maior que a própria Saphira. Vush! A bola de fogo zuniu no ar e atingiu o Bacurach no rosto, explodindo em seguida. Bom! Aquela explosão fez com que o Bacurach fosse enterrado por pedras. A caverna começou a desmoronar e Colin surgiu do meio da poeira em um flash azulado que deixava faíscas por onde passava. Ele pegou Saphira no colo, deixando a caverna em uma fração de segundos. A montanha inteira veio abaixo, vales foram rachados ao meio, terremotos atingiram vilas próximas e a poeira subiu até os céus. Tossindo sangue, Colin colocou Saphira no chão e apoiou a mão em seu peito. Colin, você está bem? Perguntou ela apoiando a mão em seu ombro. Brigitte não estava brincando, isso cansa bastante.
Colin estava intrigado com outra coisa. Saphira havia usado 2 magias e conseguiu fazer um estrago colossal e nem aparentava estar cansada. Ele, por outro lado, só fez correr e estava exausto. Status: temporário. Tempo restante: 487 segundos. Mana: 1382. Um novo tremor se iniciou, e dele o Bacurau ressurgiu jogando pedregulhos para cima com uma rajada incandescente. As pedras que queimavam caíam em volta do vale como se fossem pequenos meteoritos. Pouco a pouco, o vale inteiro começou a incendiar. Era impossível encarar aquilo e não ficar impressionado com tamanho poder. Nem mesmo Colin acreditou estar enfrentando um ser como esse. Seu corpo tremia de ansiedade e excitação. Era a primeira vez que sentia algo assim. Ele queria fugir, mas sua vontade de lutar e ver como acabaria era mais forte. O rugido do monstro foi ouvido além daquele reino. Foi o anúncio de algo demoníaco, algo que se escondia nas entranhas do mundo. O monstro abriu a boca e uma energia começou a se formar em frente a ela. A energia se concentrou em uma esfera escura, poderosa o bastante para os colocar em alerta. Uma rajada de vento emanava da esfera enquanto ela ficava cada vez maior. Saphira. Vamos fugir daqui. Mas Colin, olha. Ela apontou para trás. O vilarejo ficava bem na direção do ataque. Colin não tinha noção do quão destrutivo seria aquele ataque, mas se o vilarejo fosse destruído, ele ficaria sem sua sonhada recompensa. Então, o Bacurau disparou aquela esfera, que destruiu árvores e tudo que estivesse no caminho. Colin deitou protegendo Saphira e a esfera escura passou direto, bem longe de os acertar. O destino daquele poder era o vilarejo, e foi para lá que se dirigiu aquela esfera de energia massiva. A alguns quilômetros de atingir o vilarejo, a esfera começou a brilhar em tom esverdeado e desviou seu caminho, indo em direção aos céus, explodindo num estrondo ensurdecedor. Cabum! Por um segundo, o céu pareceu ter ganhado 2 sóis. Valeu, Brigid! Colin não se tocou que outro golpe estava sendo preparado. Desta vez ia em sua direção um poder bem mais destrutivo que o anterior. Como se disparasse um canhão superpotente, a esfera de poder se aproximou de Colin em uma velocidade quase imperceptível para seus olhos. Assim que o poder estava prestes a varrê-lo da existência, o seu braço direito começou a emitir runas agressivas, as mesmas runas que viu quando fez o contrato com o ancião. As marcas pareceram ferro quente sendo marcado em sua pele, e o colar de pedra que o ancião lhe deu também começou a brilhar, rachando e se autodestruindo no processo. Como se soubesse o que teria que ser feito, Colin ergueu a mão na direção da esfera de energia, a tocou e ela desapareceu por completo, como se fosse sugada. Aquilo pegou até mesmo o Bacurau de surpresa. O que diabos foi isso? Indagou o Bacurau. Isso foi magia de errante, não foi? Seus olhos também são amarelos como os de um Altmer, as tatuagens iguais aos daquelas mulheres é um membro do clã Bioranar. Vendo que seu movimento foi frustrado, o Bacurau avançou, tentando atingi-los com sua pata destrutiva, mas Colin e Saphira conseguiram desviar por pouco. Colin ainda sentia a dor das runas cravadas em seu braço, mas decidiu ignorar a dor por hora. Ele rolou e bateu as 2 mãos no chão destruído. Só testei isso em lobos, mas deve funcionar com alguém grande assim. Prisão relâmpago. Um círculo mágico azul envolveu todo o solo em volta deles. Faíscas brotaram do chão como se fossem correntes, enrolando-se por todo o corpo do Bacurau, impedindo seus movimentos. Agora, Saphira. Saphira se concentrou, e 3 círculos mágicos se formaram frente à sua bola de fogo que ficava maior a cada segundo. O Bacurau já era experiente o suficiente em batalhas para saber que aquilo significava problema, e um dos grandes. Esse filhote de dragão o formato dessa mana, então ela é um caído. Um caído e um errante andando juntos de uma fada. Não é só isso, o formato da mana da fada ela também é um ser do abismo. Caos flamejante. A bola de fogo subiu. Atingiu uma boa altura e depois desceu dos céus como se fosse um cometa, atingindo o Bacurau com um poder destrutivo tamanho, que o enterrou a alguns metros no solo, levantando poeira até as nuvens. Bum!
brilhante e quente. Brigid parecia uma estrela distante, brilhando intensamente no firmamento. Um círculo mágico brotou do céu envolvendo toda a montanha destruída e um pouco além dela. Era algo belo e destrutivo, algo que ninguém nunca presenciou antes. O nível de magia da pequena fada estava muito além da compreensão de Colin ou de qualquer um que testemunhasse a grandeza daquele poder. Do círculo, correntes de prata saíram do solo e desceram dos céus, prendendo Bacurach em uma espécie de cruz gigantesca. Apertou-o tão abruptamente que ele mal conseguia respirar. O ser do abismo conhecido como Bacurach estava impotente, cheio de ferimentos e sangrando como um porco prestes a ser abatido. Colin se aproximou dele e ergueu a cabeça para encarar seus olhos amarelos. Devia ter aceitado nosso acordo e libertado a vila do contrato que impôs a eles, disse Colin segurando sua adaga. Saphira chegou logo atrás. O monstro, completamente derrotado, não parecia tão intimidador agora. Colin correu os olhos pelos ferimentos da criatura. Se eu tivesse rompido o contrato, disse o Bacurach, me deixariam em paz. Provavelmente não, respondeu Colin envolvendo sua adaga com mana elétrica. A mana deixou a lâmina da adaga longa, como se fosse uma espada de 2 mãos. Algum último desejo, fera? O Bacurach apenas sorriu. Vocês nem sabem o que são, né? O Bacurach encarou Saphira e depois Brigid. É bom saber que mesmo se me matarem, seres piores que a mim ainda estão soltos por aí, não é, garoto? Colin franziu o senho. O que quer dizer com isso? O monstro abriu seu sorriso de orelha a orelha, exibindo aquela arcada dentária imponente de dentes pontiagudos. Ande logo com isso, coisinha. Voe.